Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Franco Martins, sou médico, pneumologista. Falo aqui nesse canal sobre conteúdos para auxiliar e ajudar os pacientes na sua jornada de saúde. E aí, essa semana eu atendo um paciente que faz uso de anabolizantes e descubro, talvez ignorância minha também, que tem um anabolizante que ele é utilizado para o tratamento do broncoespasmo, como se fosse uma asma, da bronquite em cavalos, suínos, né, na área veterinária. E que tem pessoas que estão utilizando essa substância para algum benefício dentro como anabolizante mesmo, né? O benefício estético, para perder peso, para reduzir quantidade de gordura, etc. Como esse produto está dentro da linha respiratória, falei, pô, é interessante eu gravar, porque faz parte da área aqui, é a minha especialidade que as pessoas buscam de conteúdo. Esse produto é o clenbuterol, com C, clenbuterol. Então ele vai lembrar muito o fenoterol, o bambuterol, o albuterol, que são substâncias utilizadas no ser humano para broncodilatação, para abrir a via aérea. E essa substância ela também é utilizada para isso nos animais, para abrir a via aérea dos animais, e tem um efeito, não sei se dá para considerar como um efeito adverso, dentro dos adipócitos, as células de gordura. Então essa é a temática que nós vamos tratar. Então, após muito pesquisar aqui na internet, tem pouquíssimo conteúdo real sobre isso, conteúdo científico. Tem muito texto, pessoa escrevendo que não tem conhecimento, então leigos, né? A maioria leigos escrevendo, eu vi até aqui reportagens de profissionais de alguma formação e também não ficou muito bom. Eu falei, pô, se a pessoa quer saber sobre isso, não tem onde procurar. Então eu vou produzir um material aqui para ajudar essas pessoas. Então eu encontrei alguns artigos científicos e o objetivo é discutir sobre isso do ponto de vista mais da ciência, ok? E aí não vou nem falar se é certo ou errado aí, eu vou trazer o ponto de vista científico para as pessoas terem conhecimento das consequências e efeitos dessa substância, o clenbuterol. Então já faz uns anos, não é de agora, que as pessoas buscam o corpo perfeito, o corpo ideal. E nessa linha, o que você tem sempre um balanço, que é reduzir gordura e aumentar massa muscular, né? E as pessoas não querem isso de forma cada vez mais rápida, né? Plum, né? Do dia para a noite, de uma semana para outra, de um mês para o outro, enquanto o saudável seria você conseguir angariar isso numa resposta natural do seu organismo ao longo de meses, anos, correto? E não ir atrás desse tipo de atividade. Uma dessas substâncias que tem sido utilizada, então, é o clenbuterol. Então, como eu disse, o clenbuterol ele age nos receptores de outras substâncias que são broncodilatadoras, que a gente usa dentro de pronto-socorro e tal, que ele age nos receptores beta-adrenérgicos, receptores beta. Os receptores beta, você tem os beta 1, 2 e 3. A gente utiliza dentro da pneumologia os receptores beta 2, né? Eles estão dentro da nossa via respiratória. E o efeito deles é o quê? O medicamento, por exemplo, o salbutamol ou fenoterol, ele se liga no receptor beta 2, e a partir de algumas reações químicas ele provoca relaxamento, abertura, relaxamento do músculo que está em volta do brônquio. E causando, então, se ele estiver fechado, ele vai relaxar, contraído, ele vai relaxar e abrir, causando broncodilatação. Então, a partir de um processo de broncoconstrição, onde a veia aérea está fechada, provocado por asma, bronquite, de outras causas, ele vai estar fechado e eu vou promover a abertura dessa via aérea ao relaxar essa musculatura, ok? Numa forma nessas reações químicas. Então isso aí acontece nos receptores beta 2. A gente utiliza na forma inalatória, nas bombinhas, as bombinhas,
na forma de nebulização também, de inalação, e durante muito tempo também existiu a formulação em xarope para as crianças, pessoas que não conseguiam aspirar. Foi muito comum a formulação em xarope, hoje em dia a gente já praticamente não utiliza. E existe a formulação também injetável, correto? Injetável, tanto por via subcutânea, e se utiliza terbutalina, que é um broncodilatador já em outra linha, e também existe a forma endovenosa dessa substância. E aí as pessoas vêm utilizando então o clenbuterol, que é também atua no receptor beta, só que vamos lá alguns pontos. Ele tem uma meia-vida de 25 a 39 horas. Quer dizer o que? Você vai utilizar a medicação e ela vai ficar o dia inteiro para mais ainda circulando ali, grudada no receptor, promovendo o seu efeito e também os efeitos adversos, né? Na Europa e na América Latina, utilizado então como broncodilatador em seres humanos, porém no Brasil não é aprovado pela Anvisa, nos Estados Unidos não é aprovado pelo FDA. Por quê? Provavelmente pelos vários relatos de eventos adversos. A dosagem que se utilizaria como broncodilatador, né, porque na Europa ainda tem esse produto disponível, seria de 20 a 40 microgramas. 20 a 40 microgramas. Ok? Por que é importante isso? Porque a gente vai ver que tem relatos de uso de 4.000 microgramas. Ou seja, não é nem 10, é 100 vezes mais de uso. Ok? Na doença respiratória. Se a gente fosse utilizar no ser humano, que a gente não utiliza, ok? Só para conhecimento, a gente utilizaria 20 microgramas de 8 em 8, por exemplo, ok? Porque vai caindo a dosagem, você vai utilizando. A gente já há anos, em virtude dos vários eventos adversos, não se utiliza reiterando. Caso a gente fosse utilizar em cavalos equinos, aí você tem uma posologia de 0,8 microgramas, multiplica pelo quilo do animal, então supondo que pesasse 200 quilos, 200 vezes 0,8 daria a dose, e aí você utiliza isso aí 2 vezes ao dia, ok? Em humanos, reiterando, não aprovado, proibido pelo FDA, substância que também consta lá no ADA, que é aquela agência voltada para os anabolizantes e etc, ok? Para doping, tá certo? Então não faz parte da Anvisa. Hoje, como que as pessoas compram esse medicamento? De forma ilegal, porque infelizmente é vendido na internet para uso pelos veterinários que utilizam essa medicação na forma muito de gel, porque o animal não engole, né? Então você passa o gel ali na cavidade oral do animal, na boca do cavalo, e ele passa a absorver aquilo. Então, se ele tiver um quadro de broncoespasmo, de fechamento da via aérea, o médico veterinário utilizaria essa medicação, ok? Porém, o que se observou? Que, como eu disse, existem receptores beta, tipo de receptor no corpo humano, 1, 2 e 3. O 2 causa broncodilatação, mas o 3 ele tem um efeito lá nos adipócitos, que foi observado em alguns animais. Então ele promove a perda de gordura em alguns estudos pré-clínicos, ou seja, estudos não realizados com seres humanos. Ele mostrou redução da gordura, da atividade de produção de gordura pelos adipócitos. Na verdade, ele quebra as células de gordura nos adipócitos, que são as próprias. As células de gordura quebram a gordura, né? A nomenclatura mais adequada. Então tem vários artigos aqui. Numa pesquisa eu encontrei 60 artigos, então nessa linha do clenbuterol. Estou pegando aqui porque eu fiz o meu resumo. No fim, o que você consegue aproveitar? 7 artigos. A maioria deles ainda falam dos eventos adversos da medicação e os efeitos em animais. Então é isso que se observa. Então você pega quais são os estudos. Então você pega, por exemplo, suínos, porcos, utilizam a medicação numa dose de 25 miligramas quilo, e aí você divide em 2 grupos e observa o resultado. Então, na verdade, ocorreu
uma redução na quantidade de gordura nos porcos que utilizaram essa medicação. Mas o estudo tem algumas questões ali que a quantidade de porcos utilizados é muito pouco, né? Tem 2 animais aqui em cada braço, então não dá para se tirar conclusões reais. Mas se observou que essa atividade dos receptores beta 1 e beta 3 leva a uma atividade aqui na concentração intracelular do AMP cíclico, né, que é a adenosina monofosfato, ativação depois da proteína quinase A e um efeito no receptor beta 3 que atua na liberação de leptina, que é aquela substância, aquele hormônio ligado ao tecido adiposo, e a lipólise e a liberação de lipase, tecido hormônio sensível. Então a enzima acaba entronizando triacilgliceróis e ácidos graxos e glicerol, promovendo a lipólise. Então você tem esse balanço entre a lipogênese, que é o aumento da produção de gordura, e a lipólise, que é a quebra da gordura. Então essa substância vai atuar dentro desse mecanismo, desse balanço, produzindo nos estudos clínicos essa redução de gordura pela lipólise. Então, nos seres humanos, o que vai acontecer? Não tem praticamente estudo em ser humano. E o que se observa ainda são dados de eventos adversos. Então, quais são os eventos adversos? Mais de 60 no Canadá, eventos adversos de exposição. Porém, o que isso vai acontecer? As pessoas utilizam doses muito altas e mesmo em doses normais, a ação nesses receptores, ela tem os eventos adversos. Quais são? Tremores, porque existe um receptor desses beta no músculo, então vai causar intensos tremores na musculatura. Vai causar também quebra das estruturas da miofibrilas, então vai quebrar várias células musculares, promovendo a liberação das substâncias que ficam dentro das células, que vão promover e causar alterações importantes no fígado, causando aumentos dos níveis de CPK, podendo levar à falência renal. Outro órgão que existe receptor beta, além do respiratório, que o medicamento vai se ligar, é no coração. Então vai aumentar a frequência cardíaca. Tem relatos aqui que a frequência cardíaca chegou a 240. Você tem uma média aqui, seu coração deve estar batendo entre 60 e 90 por aí. O meu aqui é uma média de 55, 60 batimentos. Imagina se chegar a 240, o que a gente chama de taquicardia, né? Isso pode ser uma taquicardia ventricular, supraventricular, são casos de morte. A pessoa pode ir a óbito com uma frequência cardíaca dessa. Ela, antes de chegar também nesse nível de frequência cardíaca, também se observa alterações no eletrocardiograma, relacionado a alterações no potássio, e porque a ativação desses receptores beta 2 por essa substância consome o potássio no sangue, e aí isso vai alterar a reação química que ocorre lá para condução do impulso elétrico no coração, levando a alterações da polarização e repolarização ventricular. Ok? Despolarização e a repolarização ventricular, levando a alterações aí do eletrocardiograma, que pode levar a arritmias cardíacas e óbito. Por aumentar muito a frequência cardíaca, também leva ao que aumento da troponina, CPK, que são substâncias relacionadas à injúria, alteração cardíaca negativa. Você está consumindo e morrendo células do coração. E os outros temores são o que? Dor no peito, a pessoa pode ter náusea, dor de cabeça, sudorese, por aí vai, ok? Então esses são os principais achados que a gente vê, achados potencialmente letais que podem levar a óbito com clenbuterol. As pessoas estão comprando e está muito disponível, infelizmente, essa substância na internet. Eu fiz uma pesquisa que se acha até no Mercado Livre, você acha em qualquer site isso aqui para venda, descrito lá como perda de peso, ganho de massa muscular, mas as doses utilizadas estão muito acima do normal, e mesmo doses baixas
não existe comprovações de qualidade que mostrem que você vai atingir ou que a pessoa vai atingir esse resultado. Então, nós vivemos uma possibilidade de overdose desse remédio, levando a taquicardia, alteração respiratória e muscular, renal, hepática do fígado, porque ele também vai metabolizar essa substância, podendo ser potencialmente fatal, levando a óbito. Ok? Então, faça o seu exercício, faça a sua suplementação adequada, legal, e não use essas substâncias, ok? E não adianta também usar durante um tempo e usar e parar, porque os efeitos já podem acontecer na primeira dose, ok? Forte abraço, até a próxima. Pode deixar suas perguntas aqui abaixo, vai ser um prazer responder a todas. Tchau, tchau. Meu nome é Franco Martins, médico pneumologista. Valeu!